Queridos irmãos e amigos, desejo que a paz do Senhor Jesus esteja sobre cada vida e em cada coração. Vamos hoje continuar o Seminário Teológico Palavra de Vida, o módulo 6, na videoaula 1. Nós vamos estudar a doutrina sobre Deus. Mas antes eu queria fazer uma breve revisão sobre a última aula, que foi uma aula avulsa, no módulo 4 de Cristologia. Na gravação eu falei módulo 5, coloquei uma errata na descrição do vídeo, e agora reforçando é o módulo 4, que é Cristologia. Nessa aula nós adicionamos essa aula na playlist do módulo 4. Como disse aos irmãos, a gente vai fechando os módulos. O módulo 1, 2, 3, 4 e 5 já estão fechados. Mas se chegar algum conteúdo interessante, eu acrescento naquele módulo, naquela playlist, e coloco como aula avulsa, amém? E que foi o caso. E essa aula avulsa está aqui na descrição do vídeo, se você não assistiu e quiser assistir. Nós apresentamos dois conceitos de religião, né, que vem do latim, religare, religar, ou relegere, reler os textos sagrados. Vale a pena assistir essa aula. Aqui é apenas um breve resumo para a gente lembrar o que a gente falou. Significado e origem da palavra religião, que vem do latim, que significa religar ou reler. E como nós podemos entender a palavra religião, nós demos o foco que a verdadeira religião é Jesus, que é Ele quem nos religa a Deus. Falamos sobre o cristianismo, né? Por que nós defendemos o cristianismo? Porque é a única religião em que Deus veio em busca do homem. Toda religião o homem vai em busca de Deus, mas no cristianismo Deus vem em busca do homem. Jesus disse: eu vim buscar e salvar o que se havia perdido. O cristianismo é a única religião que apresenta um Salvador, é a única religião que apresenta no seu ensino o perdão dos pecados e a promessa da vida eterna, da salvação. Por isso que nós seguimos o cristianismo e que na verdade seguimos a Jesus, né? Localizar com os irmãos as duas cidades chamadas Antioquia na Bíblia. Esse aqui ficou um pouco em falta na aula. Eu quero deixar aqui as duas referências. Atos capítulo 11, versículo 19, é Antioquia, capital da província da Síria. Foi na Antioquia da Síria que os apóstolos, que os discípulos foram chamados cristãos pela primeira vez. Mas lá em Atos capítulo 13, versículo 14 em diante, Paulo está em outra Antioquia, na Antioquia da Pisídia. Então, os apóstolos foram chamados cristãos pela primeira vez em Antioquia da Síria. Então, as duas referências estão bem próximas. Atos capítulo 11 fala da Antioquia da Síria, 11, 19. E Atos 13, versículo 14, fala de Antioquia da Pisídia. Então, se não tiver atenção na hora de ler, você vai lendo que Antioquia e vai pensando que é a mesma coisa. Não. Aqui são duas Antioquias diferentes. De Atos capítulo 11, versículo 19, é Antioquia da Síria. E Atos capítulo 13, versículos 14 a 52, é Antioquia da Pisídia. São duas Antioquias diferentes. Então, os discípulos foram chamados primeiramente de cristãos lá em Antioquia da Síria, e dali os ensinos dele, como começaram ao longo da história da igreja, começou a ser chamado de cristianismo. Então aí ficou, hoje nós seguimos ao cristianismo, né? Grosso modo falando, podemos dizer que cristianismo é a nossa religião, mas temos que ter o entendimento que a verdadeira religião é Jesus Cristo, porque é Ele quem nos religa a Deus, né? A Bíblia diz lá em 1 Coríntios que em Jesus Cristo Deus estava reconciliando consigo o mundo. Então o link está na descrição do vídeo. Acho interessante você assistir essa aula. Vamos agora para a aula de hoje, videoaula 1, Introdução à Grandeza de Deus. Vamos estudar sobre a doutrina de Deus. É impossível, na introdução, estamos lendo na descrição do vídeo, é impossível para o ser humano definir quem é Deus, bem como mensurar a sua grandeza. Nossa capacidade humana é incapaz de conhecê-lo em sua total essência. No módulo 6 do Seminário Teológico Palavra de Vida, nós estudaremos vários assuntos concernentes à pessoa de Deus, com o objetivo de aprendermos mais sobre o Altíssimo.
É importante considerarmos que tudo que sabemos a respeito de Deus está em Sua palavra, até mesmo o modo como Ele se revela lá, como Ele se revela na natureza. É a Bíblia quem nos diz. Certamente que este estudo muito contribuirá para aprofundarmos nosso conhecimento a respeito da pessoa de Deus. Importante acompanhar esse estudo, meus irmãos. Tem muita coisa interessante. Então aqui tem uma tentativa de dar um conceito de Deus, uma definição de Deus, né? O conceito é uma coisa mais subjetiva, mais de opinião. E a definição é uma coisa mais objetiva. É aquilo, pronto e acabou. Definição é aquilo, pronto e acabou. Conceito, você você expõe assim subjetivamente, né? Às vezes tem ali um pouco de opinião da pessoa também no conceito. Mas aqui nós vamos fazer um conceito de Deus. Deus é o ser supremo, é o criador de todo o universo. Ele não tem princípio nem fim. Ele sabe de todas as coisas, tem todo o poder e está em todo lugar. Deus é espírito, não tem limitações físicas. Podemos conhecer sobre Deus baseados em tudo que está revelado na Bíblia. Mas por mais que nós o conheçamos, e é impossível conhecê-lo por completo, também é impossível compreendê-lo. A nossa capacidade intelectual não tem como compreender a grandeza de Deus. Todo o conjunto de profecias, mas todas as revelações dadas ao homem não são suficientes para revelar o conhecimento da pessoa e do caráter de Deus, pois ele está acima do conhecimento, da existência e do tempo. Ele não pode ser expresso por completo, por meio de letras, muito menos compreendido pela mente humana. Então aqui nós vamos ver agora o que é ontologia. O termo vem do grego, ontos, significa ser, logia, significa estudo. Ontologia é o estudo do ser. Ontologia é o ramo da filosofia que estuda e investiga a natureza do ser e o seu significado, e o significado da sua existência. A ontologia faz parte da metafísica. O que é metafísica? Meta é um prefixo grego que significa além. Metamorfose, além da forma. Mudou de outra forma, né? É além da forma, uma metamorfose. Aqui no caso, metafísica. Está além da física. Além do palpável. O que é físico? Aquilo que é físico é aquilo que é palpável, aquilo que é sensível. Por que é sensível? É sensível porque nós podemos sentir com os nossos sentidos, tato, audição, visão. Então, se está além do sentido, além do físico, é metafísico. E se ele está além do físico, ele abrange temas abstratos e não temas concretos. Concreto e abstrato. Concreto é físico. Eu consigo pegar, apalpar, medir, pesar, sentir. Não, medir, pesar, né? Isso é o concreto. É aquilo que está físico. Sentir, não, esquece o sentir. É aquilo que é físico, aquilo que é sensível. Você sente, é o concreto. Agora, a metafísica, ela mexe com o abstrato, com aquilo que não é concreto, relacionado ao mundo imaterial, sendo puramente racional, raciocínio, pensamento. Em alguns momentos, a ontologia está ligada ao mundo, ao espiritual. Em alguns momentos, a ontologia está ligada ao espiritual. Então, a ontologia faz parte da metafísica, que mexe com aquilo que é abstrato, que mexe com aquilo que é imaterial, puramente racional. Tá aqui, ó, na mente, ó, no intelecto. Em alguns momentos, a ontologia está ligada ao espiritual. Por quê? Porque é o estudo do ser. E o que é a ontologia de Deus? A ontologia cristã aponta para o estudo do ser de Deus. A ontologia de Deus é a ontologia cristã. Nós vamos estudar o ser de Deus.
Na concepção cristã, Deus é um ser infinito, triuno, trino em personalidade, Pai, Filho e Espírito Santo, e uno em divindade. Deus é transcendente, é imanente, estando além dos limites convencionais. Quais são os limites convencionais, irmãos? Eu entendo assim, é o comprimento e a altura, a profundidade, a largura, é aquilo que é palpável, é aquilo que a gente pode medir, né? Aquilo que é mensurável. Mensurável é aquilo que pode medir. Ou qualquer outra grandeza que o homem utiliza. Esse termo grandeza, nós estudamos na física. Qual é o conceito de grandeza? Nas ciências, de forma geral, grandezas físicas são as propriedades mensuráveis que pode medir de um fenômeno, corpo ou substância, sendo necessário que essas propriedades possam ser expressas quantitativamente. Como é expresso quantitativamente? Por meio de números. E por esses números consegue o quê? Consegue montar uma escala, gráficos, tabelas. Então as grandezas físicas, tem várias grandezas físicas que podem ser medidas: a força, a potência, a dilatação dos gases, dilatação do ferro. Muitos desses experimentos é feito em laboratório, né, da física, da química, com recursos de segurança também, com cuidados. Tem a grandeza física, como eu falei, aquilo que é mensurável quantitativamente, você expressa quantitativamente por meio de números. Então aqui, qual foi o que nós lemos? Que Deus não pode ser medido por essas medidas convencionais, ele não pode ser medido, ele é imanente, Deus é transcendente e imanente, estando além dos limites convencionais, é esses que nós falamos. Essas grandezas físicas, porque é o que nós conhecemos, é como nós podemos medir e expressar essas grandezas, mas Deus ele está além disso. O que eu desejo transmitir aqui é que Deus está muito além da nossa capacidade de expressá-lo por meio de grandezas físicas. Qualquer grandeza que a gente queira expressar Deus, nós não vamos conseguir. Por quê? Porque a nossa grandeza está dentro da nossa compreensão e o nosso raciocínio não compreende a grandeza de Deus. Então, essas grandezas, essas medidas físicas, elas não conseguem expressar a grandeza e a dimensão de Deus. E isso faz com que o homem tenha que se colocar no seu lugar, não é? Porque não é porque o homem desenvolve conhecimentos, tecnologias, conhecimentos científicos, as várias áreas de conhecimento, e o homem achar que ele é Deus, que ele é como Deus, que ele pode gerar vida, não é verdade? Tudo está no controle de Deus, tudo está no domínio e na soberania de Deus. Então essa é a aula de hoje que eu gostaria de deixar. Vou fazer uma aula menor. Nós trouxemos aqui uma ideia sobre a grandeza de Deus, de como mensurar Deus, que a gente não consegue, né? Mas nós sabemos que Deus é o Todo-Poderoso, é o que tudo pode, Ele está em todo lugar. Nós sabemos que Deus ele está além das limitações físicas, que Deus é Espírito. Então, todo esse conhecimento cristão que nós temos a respeito do ser de Deus, né? Da ontologia de Deus, que é o estudo do ser de Deus. Na próxima aula, nós vamos trabalhar dois conceitos muito importantes sobre Deus. Eu ia trabalhar nessa aula, irmãos, mas a aula ia ficar grande. Vou tentar fazer uma aula menor, esperando que os irmãos assistam a aula e aproveitem a oportunidade, amém? E em breve a gente vai publicar a aula 2. Esses dois conceitos que nós vamos trabalhar na próxima aula é a transcendência e a imanência de Deus. Vamos trazer um estudo bem detalhado explicando esses dois conceitos, amém? Compartilhe essa aula com irmãos e amigos. Eu tenho certeza que se você acompanhou essa aula com atenção, se você acompanhou essa aula lendo a descrição do vídeo, você aprendeu bastante coisa e novamente eu reforço aqui,
a última aula, o link está na descrição do vídeo. Não deixe de assistir e compartilhe com irmãos e amigos. Desejo que Deus te abençoe ricamente, em nome do Senhor Jesus Cristo.